Meus amados, o capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, o pastor Roberto, na quarta-feira, encerrou aqui o 11º capítulo, não é, de uma tríade que começou no capítulo 9, no capítulo 10, fechando no capítulo 11. O capítulo 12 da carta vai falar da nova vida. O que o apóstolo Paulo vai expressar a partir deste capítulo 12 é exatamente tudo que ele falou, resumindo os 11 primeiros capítulos deste livro. Ele vai falar, a partir deste capítulo 12, da prática, da vida cristã, a vida diária com Deus. É isso que o apóstolo vai fazer a partir deste capítulo 12. Se encerra toda a história no sentido das informações, da igualdade, daquilo que Deus queria fazer com o povo de Israel, e aí chamou os gentios e colocou tudo no mesmo pé de igualdade. A partir de agora, a partir deste capítulo 12, o apóstolo Paulo vai trazer o nosso entendimento, a prática disso, como a gente vive isso de fato na prática e como isso serve para nós. Essa palavra que o apóstolo Paulo traz aqui no capítulo 12, as práticas da nossa vida diária, da nossa vida cristã diária, todas elas passam a estar contidas a partir deste momento, deste capítulo 12. E ele começa assim: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. No primeiro verso, Paulo trata de uma palavra que muitas das vezes a gente passa direto, mas que ele se utilizou dela nos 11 primeiros capítulos. Ele vai falar sobre a misericórdia. A misericórdia estampada nesse primeiro verso do capítulo 12 vai exprimir exatamente aquilo que o apóstolo Paulo está falando desde o capítulo 1. E ele começa dizendo exatamente isso: eu rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Misericórdias essas, é essa que nos alcançou também. Nós só estamos aqui nesta quarta-feira por causa da misericórdia de Deus. O profeta vai dizer que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. O apóstolo começa exatamente falando e trazendo à nossa memória essa questão das misericórdias. Ele vai falar desse sacrifício vivo, vai explicar esse sacrifício para aquele povo, para aquela época, para aquele instante, dizendo que, a partir desse momento, não existe mais nenhuma questão de sacrifício de animais, tal qual no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo vai colocar exatamente aqui um ponto principal, e interessante que o escritor aos Hebreus, Júnior, no capítulo 9, o escritor aos Hebreus vai falar do maior sacrifício, exatamente esse que o apóstolo Paulo quer fazer a distinção aqui para aqueles irmãos que estavam ali. Porque nós sabemos, tal qual foi falado aqui algumas vezes, essa carta de Paulo não foi enviada à igreja em Roma. Em Roma não tinha igreja. Em Roma tinha os irmãos em Cristo. Lá estavam os irmãos em Cristo, aqueles que de fato receberam a Cristo, esta carta para eles. Então o apóstolo veio falar exatamente, explicar que não existe mais o sacrifício tal qual na antiga aliança, que tinha que matar um animal, aspergir o animal, ter derramamento de sangue, para que houvesse, então, ali o perdão. Aqui está falando de um sacrifício vivo. E no capítulo 9 de Hebreus, nos versos 11 e 12, o escritor vai dizer assim: ó, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes, nem de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O escritor vai dizer assim: não existe mais sacrifício para a salvação. A sacrifício único, perfeito, acabado, foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Então não existe mais esse sacrifício, fazer um sacrifício para se conseguir algo. É isso que o apóstolo está exatamente falando nessa questão. O texto também, nesse primeiro capítulo, nesse primeiro verso, talvez os 2 ou 3 primeiros versos aqui sejam os mais para a gente poder entender, há que se deter um tempo maior, porque a partir do 6º, do 7º versículo aqui, tudo é prática, nós vamos viver isso aqui. O texto fala também de
vosso corpo por sacrifício, e fala também do vosso culto racional. E aqui que eu queria me deter um pouquinho. O apóstolo vai falar exatamente isso que nós tentamos bater tanto na tecla, em tantos lugares. A gente está vendo uma irracionalidade na questão do culto. O apóstolo já combatia exatamente essa questão da racionalidade. Aqui fala de razão. Eu tenho que estar aqui na casa de Deus tendo razão para adorá-lo. Eu não posso estar aqui por estar aqui. Eu não posso estar aqui porque eu acho que as pessoas que estão aqui são maravilhosas. Não, eu não posso estar aqui porque aqui é um local muito bom de estar. Não, eu tenho que estar aqui com uma razão. Eu tenho que estar aqui tendo a convicção e a certeza de por que eu estou aqui. É isso que o apóstolo está falando assim, olha, a questão do culto racional. O culto racional é um culto com entendimento. Quando a gente está aqui nesse lugar com entendimento, a nossa adoração ela é perfeita. Porque eu sei por que eu estou aqui. Eu sei para que eu estou aqui. Eu sei por que eu estou aqui. Eu sei por que eu vim aqui. Aliás, o salmista vai falar sobre isso, ele vai falar, Salmo 27, o salmista vai dizer, olha, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor por longos dias. E é mais interessante que se fosse só isso, estava bom. Se ir para a igreja, se for para a casa do pai, por ir, já terminava aí. Mas ele traz uma explicação. Para que eu possa aprender com ele no seu templo. Ou seja, o salmista sabia exatamente qual era o motivo que ele ia ao templo. Por que ele queria habitar lá? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender com ele. Então tinha um objetivo disso. Então, o culto racional, tão, vilipendiado hoje, onde parece que as pessoas perdem o sentido, onde há uma balbúrdia, e muitas vezes a gente coloca isso no campo espiritual. Quantas pessoas que não adotam esse tipo de prática se sentem tão aquém daqueles que estão ali rodopiando, pulando, dando cambalhota. Irmão, em nome de Jesus, depois que termina o culto, você pergunta para quem faz isso, como é que foi o culto? Foi uma bênção, irmão. A palavra foi o quê? Não sei. Mas o pastor pregou aonde? Olha, eu nem sei, o culto estava tão bom que eu nem sei o que ele falou. Aí não adianta, irmão. Se nós somos limpos pela palavra, se é a palavra que nos faz ficar de pé, se eu não tiver o entendimento disso, se eu não tiver a razão, se eu não tiver um motivo maior para estar aqui adorando a Deus, agradecendo a Ele, tendo a vontade e o desejo de aprender com Ele no seu templo, há uma irracionalidade. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Apresenteis a Ele o vosso culto racional. Esse é o sacrifício vivo. Sacrifício vivo é exatamente esse. Interessante que o texto segue no verso 2, diz assim, e não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos os lugares você ouve falar sobre isso. Tudo quanto é lugar a gente ouve falar sobre Romanos. Nós temos uma geração inconformada, né? Uma geração dentro da igreja inconformada exatamente com o mundo. Está lotado de grupos nas igrejas dos inconformados. Mas será que de fato nós conseguimos compreender isso? Será que de fato a nossa mente ela é de fato transformada ou nós fomos imbuídos ou nós fomos induzidos a? Porque se de fato nossas mentes fossem transformadas, nós teríamos todas as pessoas que de fato foram transformadas aqui dentro. E há um sem número de pessoas que em tese foram transformadas, que passaram por aqui, que vivenciaram por aqui e hoje não estão mais aqui. Então, quando o apóstolo fala sobre isso, e nessa tarde eu passei a tarde inteira exatamente definindo exatamente isso aqui, tentando entender um pouco mais isso aqui, fala que nós somos um sacrifício a Deus, e o sacrifício a Deus é exatamente não se conformar com este mundo, e aqui há um momento de reflexão para mim e para você. Será que de fato nós estamos conformados com o mundo? Porque muitas das vezes se abate também sobre muitas pessoas, dizem assim, irmão, isso é assim mesmo, isso é escatológico. Isso tem que acontecer, isso tem que ficar assim. Não, a igreja tem que ir, irmão.
Está tudo aí, está tudo para acontecer, mas nós temos um id também. Tem um posicionamento da igreja. Tem uma contramão da igreja. Então, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tome a forma do mundo. Não se amolde exatamente o que o mundo faz. Em outras palavras, esteja na contramão. Hoje pela manhã, o pastor Roberto esteve com a gente no debate, e falamos lá sobre 40 anos da lei do divórcio no Brasil. 1977, quando essa lei foi implementada pelo senador Nelson Carneiro, foi um escândalo geral no seio da igreja. 10 anos depois, já tínhamos algumas pessoas dentro da igreja. 30 anos depois, parece que ele veio mudando de lugar, veio chegando bem mais para frente. Aí um monte de pessoa. Hoje, 40 anos da lei do divórcio, nós temos pastores divorciados 3 vezes. Conformados. Tendo motivos, se explicar para a gente vai dar até razão a eles, naturalmente, mas biblicamente não. Não se amolde à forma do mundo, é isso que o apóstolo está dizendo. Não tome a forma deste mundo, ou seja, você tem algo mais importante, você tem algo de influenciar, porque você foi chamado para transformar. Eu fui chamado para transformar. Só que a gente só transforma se formos de fato transformados. E aonde que a gente transforma isso? Aonde que acontece de fato essa transformação? Acontece na nossa mente. É na nossa mente que começa. A transformação está aqui. A transformação não está em nenhum outro lugar. A transformação está aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, Júnior, no capítulo 14, o apóstolo vai trazer algo fantástico. O apóstolo Paulo, as cartas deles, ela é linear, independente do público que ele fala. Primeira carta dele, no capítulo 14, verso 14 e 15. 14 diz assim: porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. E tem gente que só ora em línguas. Tem algum problema? O resultado está ali. O entendimento fica sem fruto. Mas olha o 15, olha o que ele diz. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Eu tenho que saber o que é que eu estou orando. Eu tenho que ter entendimento do que é que eu estou orando. Eu tenho que ter entendimento daquilo que eu estou cantando. Eu tenho que saber o que é que eu estou cantando. Eu posso cantar hinos espirituais? Posso, mas eu também tenho que saber o que é que eu estou cantando. Ou seja, é aqui na mente. A transformação começa a partir da mente. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, daquilo que você entende, da racionalidade, da razão que eu tenho, daquilo para a qual a minha mente foi mudada. E olha o que ele diz ainda em Coríntios, Júnior, ainda no capítulo 2, esse verso aqui, ele é fantástico. Isso é fantástico, capítulo 2, versos, vamos o 14, para a gente ter noção. 14. Assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, não é verdade? Tem cada coisa que acontece na igreja, o cara fala assim, rapaz, mas crente tudo doido. Eles têm razão. Aí, o apóstolo está falando. Porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las. Eles não conseguem compreender isso. Por isso que tem gente que banaliza tudo. O cara é adúltero. Quanto mais adúltero ele fica, você fala, cara, mas você é um adúltero. Ele fala, mas por quê? Eu? Por que eu? Não, eu só sou livre. Eu só sou livre. Não, o texto continua. E não pode entendê-las, porque elas não se discernem espiritualmente. 15, Júnior. Mas o que é espiritual discerne tudo bem. E ele de ninguém é discernido. Ou seja, ele não é diferente. Diferente no sentido de roupa, ele não é um anjo. Não, ele é uma pessoa comum. Só que ele consegue discernir as coisas espirituais. Você chega para algum servo de Deus, homem de Deus,
Quem busca a Deus, quem tem intimidade com Deus, quem tem mente renovada, de alguma forma você vai ficar perto dele e você vai ser abençoado. Vai ser com uma palavra, vai ser com uma resposta, vai ser com uma postura, porque ele é um homem espiritual, discerne a tudo. As pessoas dizem, mas como é que pode fulano de tal, o pastor fulano? Nós chegamos aqui, Gessé chegou aqui, a gente tomou aula ali agora. Lá tinha um homem espiritual aqui. O pastor Roberto nos deu uma aula ali, agora em 2 minutos. O homem espiritual discerne tudo, irmão. Discerne tudo. Tudo que está acontecendo, ele consegue discernir. Ele é pessoa comum, normal. Ao 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí Paulo termina assim, mas nós temos a mente de Cristo. Pode acontecer tudo. Pode o mundo virar de cabeça para baixo, mas nós temos a mente de Cristo. Aí nós somos chamados de bobos, muitas vezes de otário. O cara, tu é bobo, rapaz. Meu irmão, como é que pode ser bobo assim? Aliás, é o título que muito crente, as pessoas acham que crente é bobo. Não, crente tem a mente de Cristo. Crente sabe como se comportar. Servo de Deus tem a mente renovada. Servo de Deus tem a mente renovada para renovar, para transformar o ambiente. Para transformar o ambiente. Pastor Roberto agora contou a experiência ali da irmã Cláudia, a esposa do pastor Elias, trabalha num colégio, numa secretaria com um monte de gente, e lá tem um deles lá, um homossexual e curimbeiro, da macumba. E o pastor Roberto às vezes fala assim, irmão, a gente dá algo para a pessoa que já tem, tipo a paz do Senhor, né? A gente tem que dar a paz do Senhor para todo mundo. Principalmente para quem não tem. Para quem tem, vai chegar para o irmão Jonas, paz do Senhor, ele já tem paz. E o pastor Roberto falou isso, no outro dia ela chegou na secretaria e começou a falar, bom dia, a paz do Senhor, bom dia, a paz do Senhor. Daqui a pouco chegou o rapaz. Ela aperta muito assim, bom dia e a paz do Senhor. Ele travou, falou, poxa, nunca vi isso. Você me dando a paz do Senhor? Exatamente isso que eu preciso de paz. Olha como a renovação da mente transforma o local, transforma o ambiente. É assim, normal, tranquilo, não precisa fazer nada. É só seguir o que tem que ser feito. O texto também segue, dizendo, não vos conformeis com este mundo. Eu queria só me deter aqui um pouquinho, nessa questão do mundo, porque isso aqui parece que cria uma confusão, né? Tem um texto assim, o mundo jaz no maligno. A gente tem que entender de qual mundo estamos falando. Tem várias conotações de mundo, né? Porque a terra, ela é do Senhor. Salmo 24 vai dizer, do Senhor é a terra e tudo que não é lá. Então a terra, geograficamente, é de Deus. Né? Qual o mundo que diz? São as pessoas? Não, as pessoas eu tenho que amá-las. O mundo que o apóstolo Paulo fala aqui é exatamente o sistema. E que sistema é esse que eu tenho que transformar? Qual o adendo que eu tenho que me ater para saber o que caracteriza o mundo? A primeira epístola de João vai trazer para a gente 3 exemplos do sistema, de fato, cair desse mundo que nós devemos transformar. E não vos conformeis com este mundo. É com este mundo aqui que tem essas características, primeira epístola de João, no capítulo 2, versos 15 e 16. Aqui tem 3 coisas que vão trazer para mim e para você a ideia de que mundo é esse. Diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, aí começa, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Quando eu consigo detectar aqui, através da mente transformada que eu tenho, de que, aonde existe a concupiscência da carne, o prazer exagerado, o prazer pelo prazer, é o mundo que nós estamos vivendo.
o hedonismo, é o prazer pelo prazer. Eu não sei o que é, se está errado, se está certo, se é moral, se é ético, eu só quero ter prazer, é isso que vale. Ali, ó, concupiscência da carne. É o sexo sem importar o sexo. É o sexo pelo sexo. É o prazer pelo prazer. Olha lá, a concupiscência da carne. Aí o texto é assim, é a concupiscência dos olhos. Meu Deus, é a inveja. É a inveja, é o desejar mal. É não ficar feliz com aquilo que o outro conseguiu. Tem até um adágio que diz assim, se você quiser saber quem são os seus amigos, conte sua vitória. Se ele se alegrar, poxa, agarre ele que ele é seu amigo. Mas fique analisando as reações faciais, porque comumente, olha lá, concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos derruba, irmão, qualquer um. É só não vigiar. Salmo 73 está aí na sua Bíblia. E não fui eu que escrevi ele hoje. Ó, está aí há um tempão. Quase que um servo de Deus, um levita, uma pessoa que tinha um nível maravilhoso de elevar a congregação ao nível maior de adoração ao nosso Deus, diz assim, por muito pouco, quase que meus pés se desviaram. Eu acho lindo, homem, macho. Diz por quê? Porque eu contemplei, eu olhei a prosperidade do ímpio. Olha lá, concupiscência dos olhos. E o texto segue assim, e a soberba da vida, altivez. Meu irmão, todo lugar hoje tem altivez. Todo lugar hoje é o bam, bam, bam. Todo lugar as pessoas não querem saber. Nós temos um alto índice de analfabetos funcionais. Sujeito que pagou para passar de ano, para conseguir, não sei o que é lá, para conseguir um título, porque é o título que... Olha lá, a soberba da vida. Quando a gente detectar essas três coisas aqui, esse é o mundo que o apóstolo Paulo está falando. E olha, você não precisa ser muito bom para visualizar onde essas três coisas são mais evidentes. Às vezes no seio da família acontece isso, lá no seu trabalho acontece isso, lá na sua faculdade acontece isso, lamentavelmente na igreja acontece isso. É isso que o apóstolo está falando. Essa definição de mundo ela é muito importante. Teve essas três coisas, está caracterizado o mundo. É aqui que a nossa mente tem que transformar. E aqui que a nossa mente tem que caminhar. E como transformar o nosso entendimento, então, irmãos? Só através da palavra de Deus. Não existe uma outra forma da gente transformar o nosso entendimento que não seja através da palavra de Deus. Não existe. Não existe um outro mecanismo se não for a palavra de Deus. E a Bíblia está repleta disso, ela pede para a gente ouvir a palavra. Eu louvo a Deus pela sua vida, que você está aqui toda quarta-feira. Eu vejo irmãos aqui todas as quartas-feiras aqui, sabe? Chove, não chove, dia de lua cheia, dia de lua minguante, chovendo, não, sem chuva, você está aqui. Eu louvo a Deus porque você veio ouvir a palavra de Deus. E a palavra diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Pela palavra, não tem uma outra maneira disso. A Bíblia fala também de a gente ler a palavra. Apocalipse 1:3 vai dizer para mim e para você, bem-aventurado aquele que lê e as ouve. A gente está lendo desde a primeira quarta-feira deste ano que nós estamos aqui, sabe, no estudo sistemático, começamos a falar de graça e vamos terminar o ano falando de graça. Aprendendo sobre graça. Aprendendo por que nós estamos aqui, por que nós somos escolhidos, por que nós somos salvos, por que o nosso nome está escrito no livro da vida. Não é estar aqui por estar aqui. Nós estamos aqui com o entendimento desse, sabendo por que nós estamos aqui. Nós devemos estudar a palavra. É o que nós fazemos aqui na Escola Bíblica Dominical. Aliás, eu louvo a Deus pela nossa igreja, que tem uma colaboração, né, Alexandre? Tem uma participação linda na Escola Bíblica Dominical. Eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, irmão. Tem igreja que não tem Escola Bíblica Dominical, eu conheço um monte. Não é porque eles não se reúnem pela manhã, não. Pela manhã tem até culto, mas só não tem escola para estudar, para debater. Todas as revistas aqui, os temas, são debatidos lá. A gente senta lá para ver o que vai falar. Não é, não, pega qualquer um. Isso não existe, irmão.
Você pode reclamar de tudo da nossa igreja, até que tem goteira, tem mesmo, está aí, ó. Pode reclamar de tudo, a única coisa que você não pode falar é que aqui não tem palavra, porque quem sobe aqui sobe com a responsabilidade de pregar esta palavra. Pode falar o que você quiser falar. Como todas as igrejas, nós temos problemas, nós só nos temos um. E isso nós não vamos prestar conta para Deus. Nós abrimos aqui a palavra de Deus para ensinar a palavra. E eu louvo a Deus por isso. Estudar a palavra. É interessante que o próprio apóstolo Paulo, a livro de Atos, vai trazer uma palavra dele, do apóstolo Paulo, não foi ele que escreveu, vai trazer uma palavra que ele dá, que eu achei interessante. E interessante que, se fosse um outro momento, falaria que seria uma acepção. Atos capítulo 17, eu acho interessante essa questão de estudar a palavra, e eu sonho um dia com uma igreja assim. Eu sonho um dia com a igreja assim. No dia que a igreja for assim, nós vamos evitar um monte de coisa, um monte de lugares aí chamado igreja, ensinando tudo errado. Atos 17, 11, já que você botou aí, o Júnior, por favor. Olha o que ele diz. Ora, estes foram mais nobres que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Paulo está falando aqui dos bereanos. Olha lá, esses são mais nobres. Aqui não há acepção, ele não tá criando uma classe melhor, ele está falando o seguinte, a igreja de Bereia, tudo que eu falava, um momentinho só, isso está onde? Está escrito aonde? Você está falando isso aonde? O fundamento disso é aonde? A questão toda é que a gente, às vezes, as pessoas falam e a gente não contesta. Não sabe nem o que é e leva para casa. Há um sem número de falsos profetas por aí, ensinando o que eles querem fazer, escrevendo o que eles querem escrever, falando o que eles querem falar, e ninguém contesta. Aí o apóstolo pode dizer, senhora, estes foram mais nobres. Os bereanos foram mais nobres. Ele explica por quê. Porque tudo que a gente falava, eles iam examinando. Olha aqui como a gente tem que estudar a palavra. Estudar a palavra. Ler a palavra. Comer a palavra. Memorizar esta palavra. O salmista vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração. A gente esconde um monte de coisa do coração, menos a palavra. A gente esconde raiva lá. A gente esconde mágoa lá. A gente cultiva um monte de coisa lá, mas menos esconder a palavra. O salmista vai dizer, eu escondi a tua palavra no meu coração. Mas para que esconde-se a palavra no coração? Para não pecar contra ele. Essa é a questão. Meditar na palavra. Quem é que medita em alguma coisa? A gente medita em alguma coisa que o irmão falou, que a gente está muito chateado. Parece que a nossa mente fica martelando aquele negócio. Não, eu vou dar o troco. Eu vou dar o troco. Ah, vou. O quê? A gente usa até um adágio antigo. Ele não perde por esperar. Eu nunca entendi aquela frase assim, vingança é um prato que se come frio. Eu nem quero entender. A gente não medita na palavra. O salmista vai dizer que o homem bem-aventurado é aquele que medita na palavra. O seu prazer é meditar na palavra. Não é só quarta-feira, não é só domingo, mas dia e noite. Bem-aventurado o homem que medita na sua palavra de dia e de noite. Tem prazer de... Isso que o apóstolo está falando. Então, esses textos aqui, esses textos iniciais, são os textos, são a parte mais, para a gente poder entender, porque tem muitas nuances exatamente aqui. Por isso que eu me detive um pouco mais nessa parte aqui, para a gente entender exatamente essa questão do culto racional, da transformação do lugar onde a gente está, do local onde a gente está, através da nossa mente, e o que, de fato, muda a nossa mente. É a palavra de Deus quando eu tenho a mente de Cristo. Se você tiver a mente de Cristo, meu irmão, você pode tudo. Inclusive, ontem, nós tivemos aqui o Ministério de Família, e ontem dividimos. As mulheres ficaram aqui, os homens foram para lá. Um casal, Emerson e Rosane, vieram
aqui fazer uma dinâmica do Ministério de Família e fomos para lá. E o Emerson começou a falar, e eu abri exatamente o texto que nós lemos aqui, 1 Coríntios 2, 16, que fala sobre a mente de Cristo. Deixei a Bíblia aberta, normal. Assim que começou. E 1h30 depois, ele falou exatamente sobre isso, né? Sobre a mente de Cristo, e até contei uma experiência de um encontro de casais. Ou seja, se você tiver a mente de Cristo, querido, você pode tudo. Você pode tudo quando se tem a mente de Cristo. Você pode mais do que qualquer aquele que se acha o bambambam da cocada preta. Porque ele não consegue discernir nada, e você consegue. Aleluia. A partir do verso 3, o apóstolo vai falar do devido uso dos dons espirituais. Aí ele começa assim, olha, porque pela graça que me é dada, digo, o apóstolo, isso aqui é sensacional, né? Olha lá, pela graça que me é dada, digo, cada um dentre vós, que não pense em si mesmo, além do que convém. Aqui começa o princípio da igualdade. Aqui começa o princípio da igualdade. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Cada um tem uma medida de fé. E ninguém é melhor que o outro. Deus repartiu a fé a cada um. E foi Ele que deu a fé a cada um. Não adianta eu querer ter a medida da fé do pastor Roberto. Não adianta você querer ter a medida da fé da Aline, do Júnior. Não, cada um tem a medida da sua fé. E não há mais, não há menos. Eu acho bonito nisso aí. O princípio da igualdade é estabelecido no dízimo. O dízimo existe aí, o princípio da igualdade. Quanto é que é? 10%. Mas 10% de 100, 10. E de 10 é 1. Mas existe o princípio da igualdade. Isso que o apóstolo está falando aqui. Ninguém é melhor que ninguém. Aqui, ninguém é melhor que ninguém, não, querido. Existe uma fé repartida, existe uma medida de fé. O texto segue, Júnior, verso 4. Assim, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, o pé não faz o papel da mão, faz? O braço faz o papel das pernas? Mas todos eles são importantes. Todos eles são importantes no corpo. As mulheres que fazem unha, não que os homens não façam. Gente que nunca vai, né? Corta em casa mesmo, né, varão? Mas as mulheres que vão fazer unha, que gastam dinheiro lá, né? E às vezes voltam reclamando, tiraram um bife. Ah, nunca mais eu vou fazer unha naquela mulher. Aí desconjura a mulher. Puxa vida. É um negocinho no dedinho do pé. Um filetezinho que tirou assim sem querer, foi nem por maldade, imagina. Mas alicate bateu. Passa a semana inteira reclamando. O dedo midinho, do dedinho do pé. Ele está falando aqui, ó, ele também é importante. E quando ele está doente, dói, todo o corpo sente. Princípio da igualdade. Ou seja, é cada um na sua, cada um naquilo que ele chamou, cada um na proporção da fé que ele deu. Verso 5, Júnior, por favor. Assim, nós, que somos muitos, em um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Daqui, olha, do 3 em diante, é tudo prático, não precisa você fazer exegese nenhuma. É só prática, é preto no branco aqui, pá, pum, olha lá, o 6. De modo que, 6 ainda, Júnior, por favor. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, ninguém tem dom por ter dom, querido. É o Espírito que dá a cada um. Falei aqui dos músicos aqui, eu acho lindo o músico. O cara chega aqui, pega ali, faz umas notas assim. Eu acho lindo. E olha que eu já tentei estudar música. Meu pai comprou um pistão para mim. Na época, hoje é outro nome, né? Antigamente era pistão, né? O trompete, né? Antigamente era pistão. Sofejei, rapaz.
os 4 tempos, dó, ficava igual um doido dentro do quarto, não aprendi nada. O máximo que eu aprendi é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ou seja, não é isso. Eu não tenho dom de. Não é isso. O texto vai dizendo lá, ó, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, então profetiza. Segundo a medida de fé. Eu lembro que o pastor Roberto falou um dia desse aqui, de que ele sai pelas ruas, né, perigosas da nossa cidade, e ele falou assim, irmão, eu vou orando ao Senhor. Eu vou lendo os livros, textos da Bíblia Sagrada, ele vai lendo. Essa é a medida da fé dele. Ele falou, irmão, essa é a medida da minha fé. É a fé dele. Aí vai eu ficar lendo só por ler, porque ele falou. Não, é a medida da fé dele. Se é a profecia, que seja ela a segunda medida da fé. 7, Júnior. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Vai, Júnior. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amor fraternal. Amor de irmãos. Amor no dia a dia. Essa talvez seja a grande dificuldade hoje. A grande dificuldade hoje é se de fato a gente ama uns aos outros. Ou se a gente atura um ao outro. Muitas das vezes, por não conseguir compreender que ele é diferente de mim. O Júnior é completamente diferente de mim, eu tenho que amá-lo do jeito que ele é. O Júnior não tem que se mudar o jeito dele por causa de mim, nem eu por causa dele. Mas eu tenho que amá-lo. Eu tenho que amá-lo. É o amor fraternal que ele fala. Amai-vos uns aos outros cordialmente. Nós temos diferenças brutais. Diferença de temperamento. Diferença de criação. Pensamentos tantos. Mas diz assim, olha, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Amor de irmão. Falei aqui com o Alexandre, a última vez, falei aqui, o Alexandre disse que ia procurar. Caminhei para você, aquele menininho com o irmão no colo. Foi na escola bíblica dominical. Menininho lá na África. Mais magro, só pele e osso. Menino, pele e osso. Aquilo me chamou muita atenção, aquela foto. Pele e osso, menino. Deveria ter uns 10 anos. E ele com o irmãozinho dele, assim, atrás, carregando aqui um negócio. E alguém chegou para ele e falou assim, mas ele não é pesado para você? O menino respondeu, não, ele é meu irmão. Ele não é pesado. Ele é meu irmão. E eu tenho que carregá-lo. Eu tenho que amá-lo. Eu tenho que estar com ele tem que estar comigo. Essa é a referência que traz para cá, para mim e para você. É diferente, mas eu tenho que amá-lo. Eu tenho que estar com ele, porque ele é meu irmão. O texto segue, Júnior. No verso 11. No zelo não sejais remissos. Isso. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. 12. Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Se tem um povo na face da terra, irmão Carlos, que tem esperança, chama-se Igreja de Cristo. Nenhum outro povo tem esperança. Pode ter esperança terrena. A nossa esperança, ela não é terrena. A nossa esperança, ela é eterna. Não tem povo que tenha esperança de fato direito que o povo que espera pelo Senhor. O texto segue. Sede pacientes na tribulação. Às vezes na tribulação onde a nossa paciência é provada, irmão. Às vezes na tribulação é provada ali. Sede pacientes nela. Vamos passar. Tribulação é para passar. Tribulação não é para ficar, tribulação é para passar.
E muitas vezes é na tribulação que Deus quer cuidar de mim. Porque talvez seja o único jeito que Ele encontrou para cuidar de mim. Que tem coisa... Irmão, tem filho que só o pai sabe como cuidar dele. Tem filho que o pai faz um negócio, para o filho não acontece nada. O pai faz outro negócio tão simples que acaba com o filho. Quer ver você pergunta ao seu filho se ele quer uma coça ou que você tira o iPhone dele durante uma semana. Ele vai lá pegar a correia para você. Assim, pode bater, pai, mas bate mesmo, mas não tira não. Não tira o iPhone não, pai, senão eu vou ficar perdido. Mas só pode me dar umas varadas. Uma outra geração queria outra coisa, né? Não bate não, pelo amor de Deus, que eu vou varrer o quintal, né? Eu lavo o banheiro, mãe, não bate não. A gente negociava rápido, né? Hoje mudou tudo. Hoje mudou. Paciência da tribulação. Perseverai na oração. O mesmo apóstolo vai escrever assim: orai sem cessar. Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Continua falando. 13, Júnior. Comunicai com os santos as suas necessidades. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, irmão. Louvo a Deus. Louvo a Deus pela nossa igreja. Aqui, de fato, não tem o título de amor fraternal por ter um nome de amor fraternal. Aqui existe uma responsabilidade quando se coloca uma palavra dessa, amor fraternal. Amor de irmãos. Aqui a gente socorre um outro. Aqui a gente socorre um outro. A gente chora aqui com o outro. A gente se dá um para o outro. Isso aqui não pode ser um negócio só de estampa, não, irmão. Aleluia. Louvo a Deus por isso. Por ter participado de aflições momentâneas de alguns irmãos. Mas louvo a Deus também porque nós glorificamos eles aqui pela vitória. Aleluia. Aleluia. E é para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente está aqui. Para colar um com o outro. Para juntar um com o outro. Para estar junto um com o outro. É o amor fraternal. Comunicai com os santos as suas necessidades. Segui a hospitalidade. Vai, Júnior. Abençoai os que vos perseguem. Aqui começa, ó. Isso aqui precisa de alguma exegese, alguma explicação? Olha lá. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai os que vos amaldiçoem. O cara te amaldiçoou, cara. Aí você diz assim, Deus te abençoe. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando isso aqui, nessa reta final? Ele está falando tudo isso aqui para quem tem a mente de Cristo. Só quem tem a mente de Cristo consegue compreender isso aqui. Para aquela época, então, Júnior, onde saiu exatamente a ideia da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, chegar isso aqui, escrever isso aqui, falar, dar uma tapa, né? Jesus vai falar, se der um tapa na face, vira outra face, para entendimento daquelas pessoas. É que a questão está lá em cima. A renovação da nossa mente. É mente renovada. É mente que transforma. É mente que não paga com a mesma moeda. É mente que tem uma nova postura. É mente que faz diferente. Esse texto aqui do verso 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai aquelas pessoas que vos amaldiçoam. Porque nós que temos a mente de Cristo, sabemos que maldição não chega na gente, irmão. Maldição não chega na gente. Como é que vai chegar a maldição quem Deus abençoou? Nós somos abençoados, nós fomos abençoados, somos abençoados. E o texto segue. Alegrai-vos com os que se alegram. Isso aqui é muito fácil, ou deveria ser fácil. Se alegrar com os que se alegram. Mas é possível. Eu me alegro com cada vitória de cada irmão aqui. Eu fico feliz demais, irmão. Eu não sei se foi porque da onde eu saí, eu fico vendo a vitória de cada um. Conseguida assim, sabe, com esforço e sobretudo com a bênção de Deus, eu me alegro demais. E o texto segue dizendo assim, e chorai com os que choram. Jessé bateram no carro dele ali, uma época dessa. E o carro dele é o trabalho dele. É o sustento da família dele. Irmão, me deu uma preocupação, irmão.
Eu já sei, meu filho, o que você está fazendo? O que você está arrumando para... Eu tenho que chorar com ele. Tem que estar com ele. Não é falar, não é, é estar junto. Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas. Tem gente também que vive meio que no mundo da lua, né? Não, irmão, eu quero ser arquiteto. Poxa, amém, querido. Aí você faz uma pergunta básica para o sujeito, assim, poxa, legal. Você gosta de matemática? Odeio matemática. Então, irmão, tu vai ser arquiteto nunca, irmão. Como é que o sujeito vai ser arquiteto, Júnior? Se ele odeia matemática, como é que ele vai calcular a altura, medida, a profundidade para poder... Não existe. Então, irmão, vai fazer outra coisa, irmão. Uma senhora chamada Maria José, diretora da Faculdade Estácio de Sá. Primeiro dia de aula foi com ela, Sociologia Jurídica. Uma das mais antigas lá da faculdade, Dona Zezé. E ela chegou, começou a conversar, falou assim, queria fazer uma pergunta aqui para a turma. Tinha uns 45 alunos. E ela pegou e falou assim, quem aqui não gosta de ler? Metade da turma. Aí eu falei assim, aceita um conselho de quem está nisso há mais de 40 anos? Não, claro, imagina, a senhora é referência na faculdade. Procura outra carreira. Porque a partir de hoje, a sua vida vai consistir em ler tudo. Ter que ler tudo. O menor processo é desse tamanho aqui. O menor processo. Um monte de folha. E vai embora. 150 folhas, 200 folhas. O sujeito é advogado, não gosta de ler, irmão? Como é que o sujeito desse vai viver? Já viu os livrinhos de direito? Como é? Uma maçaroca assim? Tem que ler. O sujeito não gosta de ler, mas quer ser advogado. Vai fazer outra coisa, irmão. Olha lá, ó. Não ambicionei de coisas altas. Vai na boa. Um monte de gente com crise. Não, porque eu não consegui. Mas é isso mesmo que você gosta? É isso que você quer fazer? Texto segue, mas acomodai-vos as humildes. Fica na humildade. Humildade, irmão. Sermão do Monte lá, desencadeia tudo aquilo lá. A primeira coisa que Jesus começou falando, bem-aventurados os humildes de coração. Primeira coisa. Porque se você não for humilde, irmão, as demais coisas você não vai conseguir cumprir. Isso é um princípio. Pastor Roberto, às vezes, chega lá na rádio, com esse jeitinho dele. Irmão, esse jeitinho dele, aí senta lá. Quando eu escalo o pastor Roberto numa outra mesa, diferente da que ele vai, as pessoas ficam assim. Aí, pastor Roberto. Todo mundo conversando. Ele desse jeito aí, irmão. Sentadinho, na boa, olhando, observando tudo. Aí quando é assim, né? Aí eu boto ele para falar como o terceiro ou último, né? Aí ele começa, irmão. Aí eu fico vendo as reações. Dos outros. Um monte de gente anotando, um monte de coisa. Irmão, vai na humildade, irmão. A humildade de Deus. Humildade do Senhor. É um princípio. Os humildes de coração. Não sejais sábios em vós mesmos. Não, porque eu sei, ó, isso aqui é comigo. Já viu o sujeito? Não, ó, eu sei. Irmão, eu não sei de nada, irmão. Eu não sei de nada, irmão. Não, porque eu sei, aí o sujeito sabe e não sabe nada. Sabe nada. O texto segue. A ninguém torneis mal por maus. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Nós estamos vendo aí uma balbúrdia nesse país aí. Coisas honestas. Pagar o mal com o mal, irmão. Isso aí o mundo faz. Mas quem tem mente transformada para transformar, age de outro jeito. É o que o apóstolo está falando, 18, Júnior. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. O que depender de mim, meu irmão, eu tenho paz com todo mundo.
Eu não tenho problema nenhum. Você tem, pastor Roberto, de problema com alguém de ter pai? Eu não tenho problema nenhum. Irmão, não tem problema. Graças a Deus. Não tem. Se eu tivesse diante deste altar aqui, diante deste púlpito, eu falaria para os irmãos: irmãos, eu tenho o maior problema. Não tenho, não. Com ninguém. Graças a Deus. Então ele diz assim: olha, que depender de vocês, tem de paz com todos. Tem de paz. A pessoa reclama, fala alto, fala baixo. Fala baixo. Isso é um tratamento. A gente estava falando aqui hoje sobre o negócio de carro, né? De trânsito. Rapaz, Jesus me curou mesmo disso, irmão. Jesus me curou no trânsito. Um monte de gente briga no trânsito. Muita gente morre no trânsito. Vira e mexe, acontece aí. Fulano emparelhou, começou a discutir, tomou um tiro. Valeu a pena? Não, irmão, eu estou certo. Eu estou na minha razão, aí bate com o carro. Aí fica um mês sem carro, vindo para a igreja a pé. Estava certo? Não é melhor não bater? Não é melhor deixar aí? Não é verdade? O negócio é condicional. O apóstolo Paulo está falando o tempo assim: aprendi. Eu acho bonito o apóstolo Paulo, porque eu aprendi. Aí ele diz assim: olha, não fica achando que você sabe. Não, aprenda. Aprenda. A partir desse capítulo 12, é tudo didático assim, ao 18, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Interessante que essa versão é engraçada. Se você for ler essa versão aí, é assim: mas dai lugar à ira. Não é? A versão mais apurada é assim: mas entregai a ira a Deus. Tanto que o texto vem completando lá: porque minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Eu me irar, imagina, eu até posso também. No último estágio, irai-vos, mas não tem problema nenhum de irar-se. Pode irar-se. Pode irar, irmão. Você só não pode pecar, mas é uma linha muito tênue, né? É muito fina, irmão. Então, entrega a ira para Deus. Ó, contigo mesmo. É contigo. 20. Portanto, se teu amigo tiver fome, dá-lhe um prato com veneno para ele comer. Não é isso? Não é não? Não está falando de chumbinho, não? Portanto, se teu inimigo, aqui não é a minha, falando inimigo, tiver fome, dá-lhe pão com carne com chumbinho. Não? Dá-lhe de comer. E se ele tiver sede? Dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Isso aqui é uma outra questão de que as pessoas, às vezes, elas... Como é que é isso? O que é isso, né? A gente vai entender isso. O sábio também vai falar sobre isso. Provérbios 25, 22, Júnior. Vai ter um texto mais apurado sobre isso, para a gente poder entender isso, né? Porque às vezes passam umas coisas assim, a gente acaba não entendendo. Eu estava lendo hoje esse texto, relendo, e chega aí e fala assim: por que é untuar brasas na cabeça do outro, né? É para queimar a cabeça do cara? Né? Tem gente que é até alegre, né, Alexandre? Vou botar brasa, bastante brasa na cabeça dele. Olha lá. Porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor te retribuirá. Sabe o que está dizendo isso aqui? A ideia aqui é de que na hora de depurar o ouro, colocava a barra dentro de uma estufa, e com muito fogo para poder depurar a questão. Quando colocava essas brasas em cima, a depuração ficava mais fina, o ouro ficava mais fino, o mineral ficava mais refinado. É isso que está falando. De qualquer forma, quando você fizer isso aqui, se o teu inimigo não reconsiderar a raiva que ele tem de você, não tem nenhum problema. O Senhor vai te recompensar. E aí fecha o capítulo 12 de Romanos com o texto assim: não te deixeis vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Não permita que o mal seja
a sua diretriz. Não permita que o mal, porque o mal todo dia vai existir, irmão. O mal todo dia vai acontecer. A Bíblia diz que para cada dia basta o seu mal. Que esse mal não seja a tomada de decisão sua, mas o texto incita a mim e a você a vencermos o mal com o bem. E como é que a gente consegue isso? Tendo a mente transformada. Como é que a gente tem essa postura? Tendo uma mente renovada. E a gente só terá a mente renovada quando a palavra de Deus adentrar dentro de nós. Quando formos homens e mulheres espirituais, que discernem tudo, e de ninguém é discernido, quando tivermos a mente de Cristo.